Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal do Atual Podcast. Você que nos acompanha pelo canal do YouTube e ainda não é seguidor do nosso Instagram, vai lá, @atual.podcast. E também nós temos o Instagram da Revista Atual. Hoje a Revista Atual está dentro do mercado de podcast, fazendo as entrevistas com os nossos amigos, empresários, empreendedores que durante 15 anos participaram conosco da revista impressa. E hoje estou recebendo mais um amigo que é empresário aqui na cidade de Piracicaba, no ramo da beleza. Ele trabalha com a mulherada no dia de hoje, né? Já trabalhou com homem também dentro do salão, mas hoje está focado 100% em atender o público feminino. Renê Moraes, seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer enorme estar aqui com vocês, Mael. Faz muito tempo, né, que a gente tem essa Sim, parceria. faz tempo. E bater um papo, poder falar um pouquinho sobre a sua trajetória. A gente fazia muito podcast lá no salão do Renê, mas a gente ficava batendo papo lá. O Renê, na hora dos intervalos, a gente pegava o café e sentava e batia papo, falava de tudo que está acontecendo na cidade de Piracicaba. Renê, para a gente poder começar esse podcast, você é um cara que hoje em Piracicaba tem uma marca já conceituada, tem um nome. De quantos anos em Piracicaba quando você começou a trabalhar no mercado da beleza, Renê? Eu voltei a morar em Piracicaba em 2011. Foi quando eu abri o salão. Né? Antes você já tinha iniciado esse trabalho, mas não em Piracicaba? Não, eu morava em Curitiba. Eu sou de Piracicaba, mas eu estava morando em Curitiba e voltei para Piracicaba, mas trocando de área. Que você fazia outra coisa antes Sim. de trabalhar na área da beleza? Outra coisa. Quando o seu primeiro emprego foi o quê? O que você começou a fazer no empreendedorismo? Você começou como, na maioria das pessoas, CLT? Ou quando você entrou no mercado de trabalho, você já desbravou o lado empreendedor? Como é que foi isso para a gente entender um pouco? Eu trabalho desde os meus 15 anos. Comecei ajudando um amigo com pintura, e aí eu gostei, comecei a fazer quadros. Fazia quadros abstratos que há muito tempo atrás usavam muito, né? E conheci um merchan e ele vinha, pegava os quadros para vender em Embu. E eu passei, acho que a minha adolescência inteira trabalhando com isso. Fazendo isso? Meus 20 anos. Mas aí você viajava? Não, só em casa. Só em casa mesmo? Aí depois eu estudava, né? Me formei técnico em eletrônica e fui trabalhar com metrologia. Daí trabalhei durante 6 anos. Foi quando eu fui para Curitiba. Eu trabalhava com metrologia. Aí você trabalhou durante quanto tempo lá em Curitiba? Quanto tempo você ficou fora? 1 ano. 1 ano. É frio que nem o povo fala lá em Curitiba ou não? Muito. Bastante, né? Piracicaba também não é muito calor. Na época do frio, por causa do rio, quem tá perto aqui sente um pouquinho. Mas ó, você acorda 1 grau, de manhã 0 grau. É frio de verdade. E aí você veio de Curitiba em 2011. Quem que te influenciou no mercado da beleza para trabalhar nesse ramo de cabelo, de poder cuidar da beleza da mulher, falando nessa área aí que você atua hoje? Olha, no começo, né, que eu tinha muito como inspiração era o Rui, que é nosso amigo também. O Rui Torresan. Né? E uma das funcionárias da empresa tinha amizade com ele e falou assim, quer que eu fale para ele, para você poder ir lá no final de semana? E eu comecei a ir de sábado. E foi onde eu pude conhecer um pouco mais, né? E acabei me apaixonando. Que foi isso em 2011? Aí você foi fazer curso, foi estudar, ou você é aquela pessoa que... Não, eu já estava procurando conhecimento, já estava fazendo curso, mas eu ainda não tinha tido... Uma oportunidade de entrar na área, né? E aí, quando você começou, você já começou trabalhando independente ou você abriu você foi trabalhar com alguém? Eu fui os finais de semana lá com o Rui para poder conhecer um pouco do ramo, mas quando eu abri foi com a cara e a coragem. Quando eu comecei a trabalhar no mercado de vídeo, eu não tinha muita noção do investimento
o quanto você precisava, porque assim, a gente ficava estudando ali na internet, buscando informação, equipamento, já vinha um pouquinho por conta da mídia impressa, mas agora a gente está bastante focado nessa área do vídeo, até por conta do podcast, os vídeos que a gente faz. Eu não tinha muita noção do investimento que você precisava. Quando você começou, você já tinha noção do investimento que você precisava para começar o salão? Não, eu tinha acho que 25 anos na época. Eu comecei como 90% dos empresários. Começou emprestando. Com muito pouco. Com muito pouco. Muito pouco e muita vontade. E aí você entrou nesse mercado. O que você fazia no começo? É o que você faz até hoje ou não? Você foi desbravando, tentando, buscando o que estava dando certo no mercado? Porque o empreendedor, quando ele começa, ele meio que ele precisa se manter. Então, o que está dando certo, ele faz. Você tinha mais ou menos isso, porque a sua área ela é bem abrangente, né? Sim. Apesar de você falar cabelo, é cabelo, mas tem várias vertentes. Como que foi esse começo, René? Acho que até na época que eu comecei, ainda cabeleireiro era penteado, mecha, coloração, corte e fazia muitas coisas. Né? Até que se a gente for buscar na história lá atrás, barbeiros faziam até cirurgias, né? Há muitos anos atrás. Agora a gente já tem áreas de especialização. Então a gente tem especialistas em corte, especialistas em colorimetria, especialistas em penteado. Na época eu fazia um pouquinho de tudo. Mas com o tempo a gente vai gostando mais disso, mais daquilo, se destacando mais na área. Eu, no caso, foi na parte de colorimetria, corte, né? Então o que as pessoas gostam muito são das minhas mechas. E aí a gente vai especializando e focando numa área. Tem uma marca sua, assim, que as pessoas já identificam o cabelo do René? Ou você é aquele tipo de pessoa que a cliente senta, pede e você fala, vamos fazer? Ou ainda as pessoas te procuram já sabendo, porque hoje com a rede social, né? Quase todo mundo chega com uma referência. Hoje é difícil falar para você o que está na moda, Hoje eu acho que, principalmente depois da pandemia, mudou muito o conceito de moda, né? Sim. A moda é o que faz você feliz. As pessoas hoje, elas querem isso. Elas querem se sentir únicas, elas querem se sentir especiais, não seguir um padrão. E aí você pega, por exemplo, uma cliente que senta lá e vem com uma coisa que talvez para você já é ultrapassado, mas ela viu, se identificou com aquele corte, com aquele estilo, traz uma referência que às vezes não está nem se usando mais, mas você precisa entender aquilo que você falou, a felicidade da pessoa. Às vezes é aquilo que ela está buscando para se identificar, né? E numa conversa você traz aquilo para uma, né, da forma com que ela quer, mas de uma forma mais atual. A gente não vai também fazer... A gente vai dar realmente uma consultoria, sentar com a cliente e trazer aquele desejo dela para uma forma mais atual, mas não que ela precise perder a personalidade daquilo que ela gosta. Dentro do seu negócio, eu tenho muita dificuldade com a parte, vamos dizer assim, de gestão financeira. Então, minha esposa é melhor do que eu. Ela cuida dessa parte porque eu tenho dificuldade. Eu sou o cara que, como eu trabalho na parte comercial, então eu quero comprar muita coisa. Eu vejo, eu quero comprar, eu quero investir, eu quero comprar, eu quero investir. Você precisa ter grana. E ela vai segurando do outro lado. E dentro do mercado de empreendedorismo, você precisa se identificar com uma área que você tem mais potencial e consegue administrar melhor. Falando do negócio, não falando da prática, que você é o cara que executa, é o diretor que administra. Tem alguma área dentro que você se identifica mais, além de estar ali atendendo a sua cliente, fazendo o seu trabalho? Então, nesses 12 anos, né? Como eu falei para você, você sabe, eu comecei muito pequeno. Graças a Deus, cheguei a tomar uma proporção muito grande, né? Então, a gente chegou a ter 25 funcionários. Gestão de pessoas não é fácil, não, hein? Aí foi a época que eu me afastei um pouco, né? Da parte de cabelo e fiquei mais na gestão do negócio. Administrando.
administrando esses profissionais, trabalhando um pouco também. Mas meu foco principal era realmente gerir aquele negócio, porque eram muitas pessoas, né? Você formou uma equipe, né? Formei uma equipe que eu formei, né? São pessoas que eu treinei e acabei colocando muitos profissionais no mercado. Que, de certa forma, te dá muita experiência também, né, com isso, né? Experiência e prazer, é gostoso ver, né? Essas pessoas hoje crescendo, alcançando outros patamares, e é muito satisfatório poder participar do sucesso das pessoas também. Você viveu fases dentro da beleza que, assim, hoje o mercado vai mudando, né? Assim, a beleza e a moda parece que é uma coisa que cada ano vem tendências diferentes, vem pedidos diferentes, não é uma coisa que você estuda e fala assim, eu me formei. Você precisa estar sempre se atualizando e vendo o que está acontecendo no mercado. Hoje, como que você administra isso? Porque hoje você executa, né? Você é a pessoa que está ali atendendo e mudou um pouco esse perfil, né? Decidiu fazer um trabalho um pouco mais personalizado, que a cliente hoje exige muito isso, né, René? Como eu falei, o salão tinha muitos funcionários, mas eu acabei achando realmente muito exaustivo. Para mim foi puxado eu lidar com esse lado administrativo. Foi o momento mais difícil da vida no sentido de administrar? Loucura. Loucura, não tinha tempo para mais nada, porque eu tinha que trabalhar, as pessoas me queriam no salão, eu tinha que tomar conta do negócio, e nessa hora é muito complicado, né? A gente se perde. E aí eu optei por realmente reduzindo aos poucos. Na época da pandemia, um pouco antes, eu já tinha chego a 5 funcionários. Já estava realmente num clima de um salão boutique, um atendimento mais personalizado. E pós-pandemia, quando eu tive que trabalhar sozinho, como muita gente fez isso. Muita gente fez, né? Sim. Porque a gente tinha que realmente buscar sustento e manter tudo em pé. Nessa hora que eu acho que eu me redescobri como René cabeleireiro. E eu acho que valeu muito mais a pena, porque eu fiquei muito mais feliz. E eu não quis mais. Realmente hoje eu trabalho com esse atendimento totalmente personalizado. Então eu tenho meu espaço do mesmo jeito, no mesmo lugar, com as mesmas coisas. Mas eu recebo as pessoas, eu converso, eu faço o cabelo que ela quer. A gente conversa muito, toma café, ela vai embora, chega outra. Muita calma. Porque, na verdade, você trabalhou com muita gente, que às vezes você não conseguia nem dar atenção para cliente, às vezes, né? Sim, tinha muito cliente que eu não sabia o nome. Não dava tempo. 14 mechas um dia a gente chegou a fazer. Muita gente. É muita gente. Eu não tenho muita noção, assim, dessa proporção quando você fala em números, mas, assim, o que é normal, por exemplo? Pra você entender. Você falei, 14 mechas num dia. Não vai dar pra você entender. Quanto tempo leva? Como que é isso? 15 pessoas sentadas dentro do salão. As 15 pessoas foram para fazer o cabelo comigo. Elas querem um pouco da minha atenção. Então, ao mesmo tempo, 15 mulheres esperando que eu conversasse com elas. Então, era puxado. Sim. Aí elas iam embora, chegava mais. Então, era 30, 40 pessoas no dia. Cada um com uma história. Uma história. Muita gente. Ô, René, eu lembro assim, de a gente conversar e bater papo e tal, de você porque você percebe quando a pessoa tá aéreo, você tá conversando assim, mas você tá com um monte de gente dentro do salão, gente sentada, coisa acontecendo, e você fazendo atendimento, e já teve vezes eu lembro de eu chegar lá e você falar, não, vem que eu vou te atender. E aí depois eu chegava lá, tomava café, não vou conseguir te atender, vem outra hora. É uma loucura, né, cara? Loucura. Era realmente uma loucura. Boa, né? Uma loucura boa. Mas era uma loucura. Você sabe que esse lance que você falou de você ter muita gente, antes da pandemia a gente tinha 23 funcionários, porque a gente tinha a revista, a gente fazia revista, a gente prestava outros tipos de serviço também, a agência, a Agape também, a gente estava crescendo.
E quando a pandemia veio, a gente começou a mandar um monte de gente embora. Mandar embora, porque não tinha como, não tinha serviço, não tinha trabalho, o pessoal fechando loja, aquele monte de coisa e tal. E quando eu fiquei com 5 funcionários, foi um momento exatamente que você falou que eu consegui me enxergar e falar, é isso que eu quero. Porque a gente fica muito aquela coisa de crescer, crescer, crescer e tem que ver se vale a pena também, né, o crescimento, né? E aí, realmente isso. A gente cresce numa proporção que, sei lá, é complicado viver, né? Você tem que ter vida, né? É complicado viver. Hoje não, hoje eu tenho tempo para tudo. Vou na academia de manhã e minha vida melhorou, minha qualidade de vida. Você consegue se enxergar dentro do seu negócio. Porque parece que eu tinha época que eu achava que eu era escravo do trabalho. Sim. A gente só trabalha, né? Só trabalha. Cabeleireiro já trabalha. 10 horas por dia é o mínimo. Mesmo dessa forma que eu tô falando que eu tô trabalhando hoje, eu tenho que chegar lá 8 horas, sair 8 da noite. Não tem como. Ô Renê, e dentro desse mercado que você trabalha hoje, lidando com... Você já cuidou de homem também, na parte de... Tinha barbearia nessa Tinha época barbearia na também. época. A gente chegou a ter 5, 4 profissionais, né? Fazendo masculino. Só masculino. Então tinha parte de barbearia, parte feminina. Nesses... desde 2011, você está há quantos anos? 14 anos? Não. 12 anos. 12 anos. 12 anos cortando o cabelo. O que assim, o que mudou, vamos dizer assim, lá do início, quando você começou, para hoje? Porque, assim, tem coisas que não mudam, né? Assim, os princípios são os mesmos. Mas, assim, vamos falar no sentido de tecnologia. Hoje a gente percebe que em todas as áreas... existe a área da tecnologia tá avançando. No começo, quando você trabalha... O que tem de novidade hoje nesse mercado que você trabalha hoje? Por exemplo, a gente sabe que as cadeiras, por exemplo, de barbearia, antigamente, as antigas, eram cadeiras velhas, né? Aquelas antigonas. Hoje não, é as antigas que tá na moda. Sim. Ficou caro essas cadeiras, né? Bem caro. E o que tem de novo nesse mercado de quando você começou, além desse exemplo que eu tô comentando com você hoje? Na parte de cabelo, eu acho que na época que eu comecei a gente não tinha muito equipamento. Máquinas, né? Como máquinas de estética, por exemplo. A parte... era muito mais manual, a tecnologia dos produtos mesmo era uma tecnologia muito mais simples. Hoje a gente trabalha com produtos com nanotecnologia, que eles agem em 30 segundos. A gente tem máquinas que potencializam em 10, 20 vezes os tratamentos. A gente tem aceleradores de química. Antigamente a única coisa diferente que você via num salão era aquele secador grandão, né? Hoje não, hoje a gente tem vários tipos de máquinas, como uma estética, por exemplo. Eu lembro que, eu não sei se ainda hoje é assim, o dia inteiro no salão para fazer um cabelo. Eu lembro que às vezes minha mulher ia no cabelo, ficava das 8 até 4 horas da tarde. Aí a minha pergunta é, a cliente ainda continua das 8 até as 4 horas da tarde, porque o sistema depende da gestão de cada salão, ou dependendo do tratamento que você vai fazer no cabelo, é necessário você dar esse tempo para poder acontecer o resultado? Tem como trabalhar de forma mais rápida, assim, mas para você fazer com um pouco mais de segurança, acompanhar o cabelo, talvez fazer o processo em si de uma forma mais lenta e menos agressiva. Por isso, demora. Ou seja, o demorado é mais garantido e, ao mesmo tempo, também ele é mais natural, vamos dizer assim. Se a gente for acelerar demais o processo, acaba por forçar mais o cabelo. E pode, consequentemente, acabar danificando o cabelo, né? Então, a gente vai com calma. Realmente tem que esperar o tempo do fio. E a mulher parece que gosta de ficar no salão, né? Se ela for embora rápido, parece que ela não... Não tá bem feito.
Ô, Renê, eu queria que você falasse um pouquinho dos desafios, né, como empresário, como empreendedor, que você enfrentou. Porque, assim, o mercado que você trabalha, eu vou falar como quem está do lado de fora. O cara, você treina ele, ou você treina a menina, ela fica lá com você 2 anos, eu acho que já deve ter acontecido muito isso com você. E aí, de repente, ela fala assim, não, agora eu vou abrir meu salão, né? Agora eu vou ganhar dinheiro, não, eu não preciso mais ficar aqui e tal. Acontece muito isso dentro do seu segmento, né? Você prepara a pessoa, trabalha a pessoa, e a pessoa sai e vai começar o seu negócio. Qual que é a maior dificuldade de você começar um salão hoje de beleza? Porque a pessoa fala, pô, eu sou boa, né? Você tá ali, nossa, que lindo, a cliente, nossa, que maravilha. Mas aí quando você sai para encarar o mercado, e aí você vai encarar os impostos, pagar fornecedor e montar a sua estrutura, a gente sabe que é totalmente diferente. Você deve ter, obviamente, muitas histórias de pessoas que você conhece, ou de pessoas que saiu de dentro do seu salão mesmo e que foi tentar a vida e não conseguiu por conta da dificuldade. Pela sua experiência, quais são as maiores dificuldades para quem vai começar o seu negócio dentro do seu segmento? Olha, Ismael, eu acho, e eu sempre falo, a gente tem muitos talentos a cada esquina, né? Então, tem muita gente talentosa. O que realmente faz a diferença de uma pessoa ter sucesso ou não é persistência e muito trabalho, né? Então, eu sou bom, eu não preciso e tal, e tal, e tal, eu posso abrir o meu negócio. Não é tão fácil assim, né? Eu trabalhei 4 anos para conseguir ver o primeiro centavo de lucro do salão. Então é complicado essa persistência de passar 4 anos ali Investindo. investindo, sem ver nada e as pessoas desistem. Então você vê abrir muita coisa no Brasil, mas as pessoas realmente elas não têm essa paciência de plantar para poder colher um futuro, né? Então realmente eu falo que a consistência naquilo que você está fazendo e a persistência, ela vence qualquer talento. Porque a gente tem que ser muito firme no propósito, né? E seguindo aquele sonho, e uma hora ele acontece. E as pessoas, elas desistem muito fácil. O mercado da beleza, ele tem as suas... Porque, assim, a gente estava falando antes de começar a gravar, é um mercado que cresce muito, né? Muito. Hoje a gente tem um investimento bilionário no mercado da beleza. É um dos segmentos que mais crescem no Brasil, não só com relação a cabelo, né? Com relação a tudo. O mercado da beleza em si. Tudo que diz sobre beleza no Brasil está crescendo assustadoramente. O investimento. Você deve receber representantes, se deixar, tem representante todo dia na porta do salão, querendo vender alguma coisa. Conversar, não muito, que eu não sou muito de gastar. É, Né? Eu falo, cabeleireiro tem mania de comprar, que nem você estava falando sim, que você gosta também, né? Você vai sim. para esse lado. Eu já tenho que administrar, além de ser cabeleireiro. Se a gente se deixar levar pela empolgação, a hora que a gente vê, a gente tem tanto produto dentro do salão que é complicado, né? É muito boleto para pagar. Então tem que ponderar um pouco. Quando você começou a trabalhar, Renê, quem que eram as pessoas que no começo, assim, não sei se até hoje, mas você citou o nome do Rui, mas assim, as referências que tem grandes nomes, né? Cabeleireiros de famosos, enfim. Quem são essas pessoas? E ainda se você acompanha, como que você se atualiza além de acompanhar e ter os nomes das pessoas que você tem como Sim. referência? Quando eu fui... Minha mãe tinha uma loja. E nessa loja tinha um salão no fundo. E uma cabeleireira que trabalhava lá. E ela tinha um espelho e tinha 2 adesivos lá, da Lanza e Paul Mitchell. São marcas importadas, né? Paul Mitchell foi um cabeleireiro americano, muito famoso. E quando eu fui montar meu salão, eu comprei esse espelho usado dela. Eu tirei esses 2 adesivos, colei numa plaquinha de vidro e eu tenho até hoje essa plaquinha em casa. Eu falei, um dia eu vou trabalhar com essas marcas, né? Eu vou estar nesse meio. E
E comecei a trabalhar, tal. No começo, a gente tem que trabalhar com produtos mais baratos, porque é complicado quanto você vai cobrar e bancar produtos de um valor tão alto, né? E aí, quando eu saí do primeiro salão e montei o segundo, que eu vim pro centro, né? Montei no Jardim Elite, aí eu peguei essa plaquinha e colei na porta do salão, como se eu trabalhasse com os produtos já. Porque eu queria trabalhar, mas não sabia nem aonde comprar. E a vendedora parou brava na porta pra me xingar o que tava fazendo a placa ali. Como é que você põe a placa? Você não trabalha com meus produtos? Eu falei, mas eu quero trabalhar, eu vou comprar. Ela falou, não posso te vender, você não sabe trabalhar ainda com os produtos. Ela acho que se comoveu também, né? Ela falou assim, eu vou te mandar para o treinamento lá em São Paulo e se você gostar e tal, daí a gente começa a vir para você trabalhar. E assim começou a nossa história com Lanza e Paul Mitchell, né? Hoje eu sou educador da Lanza. Então essa foi a referência para mim e graças a Deus fui galgando e trabalhando e buscando sempre conhecimento e hoje tô aqui. Ô Renê, a Lanza é uma das marcas, talvez uma das melhores do país, eu não sei se no mundo, porque eu não acompanho esse mercado, né? Mas para você trabalhar com essa marca, exige um conhecimento do profissional, que foi no caso quando você foi ali, recebeu, né, a representante lá, e precisa ter conhecimento, né? Sim. Ela está entre as maiores mundiais, né? Hoje a gente tem aqui no Brasil algumas marcas que são muito grandes, né? A Paul Mitchell está a mais de 80 países. A Lanza, acredito que também. Essas marcas você precisa ir no centro técnico, fazer um treinamento, conhecer sobre os produtos, para depois você poder estar trabalhando com eles, porque existe toda uma preocupação de se manter um padrão de qualidade e de profissionais, né? Algumas marcas exigem até um cadastro, fotos do salão, para ver se aprova ou não o produto no salão. Você foi estudar, conhecer sobre a marca e hoje você é referência da marca aqui em Piracicaba? Sim, temos outros educadores que são... A Piracicaba está muito grande hoje, né? Sim. São artistas, educadores da marca. O educador seria alguém que tem... como que você difere quem é educador, quem não é educador? O educador, ele vai nos salões, passa conhecimento para os profissionais sobre os produtos, sobre o que chegou de novo. Ele é um disseminador de conhecimento da marca. Um para speaker. Pessoas que querem começar a trabalhar com o produto. Ele é um speaker. Sim. Já um artista, ele vai produzir conteúdo. Ele vai produzir conteúdo para a marca, cabelos, referências para outros profissionais, talvez. Legal. Como se fosse um influencer. Sim. Um influencer da marca. Da marca. E você hoje tem essa referência da Lanza, da Paul Mitchell. Paul Mitchell. Paul Mitchell. Paul Mitchell. Da Paul Mitchell. É uma logo preto, não é? Preto e branco? Os dois. Os dois é preto e branco? É do mesmo grupo ou não? A Oito Brasil, que distribui. Que distribui. Você estava falando sobre conhecer o produto para você poder aplicar. Eu fiquei pensando, que a gente tem feito bastante conteúdo para a área da saúde, né? A agência Agape, a gente faz bastante conteúdo para médicos, cirurgiões. Eu não sei o que dá mais problema, se você fazer aplicar uma técnica num cabelo de uma cliente e dá ruim, ou se é o médico que faz um procedimento na paciente e dá ruim também. Eu não sei o que é pior quando não dá certo. É legal você tocar nesse assunto. Estados Unidos, Europa, esses países realmente existe uma exigência, como uma faculdade, uma licença para você poder trabalhar na área. Afinal de contas, a gente manuseia produtos químicos, que em alguns casos podem causar cegueira ou podem até vir a matar uma pessoa, né? Dependendo da reação, se a pessoa for alérgica a algum produto. Então a gente manuseia e manipula e faz misturas de produtos químicos.
No Brasil, é um dos poucos países em que não existe exigência nenhuma para ser cabeleireiro, né? Você não precisa nem saber lei. Como é que você vai misturar produto químico? Como é que você vai aplicar produto químico? Então, aqui as pessoas realmente têm que estar muito atentas ao profissional que elas procuram. Não é só preço, né? Realmente existe um conhecimento básico que a pessoa precisa ter. Então, as pessoas têm que ter esse cuidado de pensar, será que eu estou fazendo certo? Não é brincadeira, né? O que você recebe, assim, ou já recebeu de problemas com relação a cabelo? Obviamente, você vai falar ao longo desses anos, você deve ter muitos casos, assim. Mas quais são os problemas mais frequentes que os cabeleireiros aplicam e que é princípios básicos? Por exemplo, cara, se ele fizer isso, isso versus isso, vai dar problema. Se aplicar, tem gente que é cada 6 faz 3. Quais são os problemas mais frequentes que você já viu que acontece, a cliente não tem conhecimento e dá problema e continua dando? Olha, queda, né? Realmente o problema de ir além do que o cabelo pode, que é para fazer mecha bem clara, branca. Então, o que mais acontece é problema com queda mesmo, do profissional derrubar o cabelo da cliente. Algumas semanas atrás, que nem eu estava falando para você, que é realmente muito perigoso, então vou citar esse exemplo. A gente recebeu uma cliente lá no salão, foi no salão, o cabeleireiro descoloriu demais o cabelo, fragilizou, ficou todo manchado. No desespero de tentar corrigir, ele foi borrifar progressiva no cabelo e acabou espirrando no olho dessa cliente. E é formal. É formal. Caracas. Então a cliente chegou lá com o olho machucado, lesionado. Aí encaminhei ela, liguei para uma outra cliente que o pai tem clínica de olho, e aí ela foi. Porque eu falei, melhor o seu olho do que o cabelo, né? Sim. Falei, vamos ver o que aconteceu. E isso é o extremo, né? Isso é gravíssimo. É o que eu realmente falei pra você. Então a gente tem que pensar, porque não é o profissional é bacana, é legal, tem um preço bom, tá, mas ele tem conhecimento, como que é o histórico desse cara, ele sabe o que tá fazendo, né? Não vai... Porque eu acho que todo mundo erra em algum momento, seja o melhor ou o pior. É só quem faz, né? Que erra. Quem faz tá sujeito a errar o tempo todo, mas você realmente precisa saber o quão séria aquela pessoa é e se ela sabe o que ela está fazendo. Porque o bom profissional é aquele que sabe arrumar e assumir um erro, né? Eu lembro que antigamente eu fazia, nos meus 20 anos, eu ia num salão e o cabeleireiro fazia na galera toda, colocava aquele... Eu lembro até hoje do nome, Chama, deve ser conhecido, Salonline. Salonline, tinha tipo o 1, o 2, o 3, tinha... perder reclamação no mercado. Não, só reclame aqui. Viu? Tinha tipo o médio, o mais forte, tinha... Cara, eu lembro que o cara colocava um negócio no cabelo, aquilo queimava, Renê, queimava assim o couro. E aí ele falava assim, não, aguenta firme. Cara, aquilo lá era desesperador, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que o cabelo ficava liso, alisava, mas era uma coisa meio que maluco o negócio. Ele trabalha, aquilo é um produto bem forte mesmo. Eu lembro que tinha uns... relaxar, alisar, né? Né, tinha uns amigos meus, os caras tudo cabelo duro, não passavam um pente no cabelo. Os caras passavam só online e chegavam no outro dia... Lisinho. Chegavam lisinho com o cabelo. Hoje a gente não usa muito esses produtos, né? Depois da progressiva, hoje a maioria dos alisamentos são com formol, alguns à base de ácido, né? Mas esses produtos aí de alisamento que se usava muito já foi ficando meio ultrapassado. Quem que é a referência hoje no Brasil, assim, no seu ponto de vista? Como cabeleireiro? Eu gosto muito dos trabalhos e como profissional do Romeu Felipe. Ele é uma referência no Brasil. Ele é embaixador global da Vela, né? Então ele é uma pessoa assim muito bacana, uma pessoa simples e que
alcançou um patamar muito elevado. Né? Os cabeleireiros brasileiros já são referências mundiais. Mas ele conseguiu realmente superar e mostrar o talento do Brasil para o mundo inteiro. O Brasil, ele é um país que ele tem uma diversidade de cabelos, né? Por conta de genéticas, de raças diferentes, de misturas de raças. Isso provavelmente deve colocar o Brasil como uma das referências no mercado mundial de cabelo, né? Sim, os profissionais brasileiros estão preparados para qualquer tipo de cabelo. Diria que os cabeleireiros no Brasil hoje seriam uma seleção brasileira de futebol. Tá igual, parecido, melhor ou pior? Como que tá isso, René? Na época que a gente ganhava todas. Né? Hoje os cabeleireiros estão melhor que a seleção, né? Sim. Viu? Fale para mim, René. Hoje você com 12 anos fazendo esse trabalho somente em Piracicaba. Você dá cursos fora? Como que é isso? Qual que é o trabalho seu hoje, né? Não nasci para dar curso. Porque é um mercado que as pessoas buscam bastante, né? Precisa uma desenvoltura e eu já sou um pouco tímido. Eu não levo jeito. No salão conversa bem agora com relação... É porque é diferente. Numa sala de aula, acho que trava. Viu? Mas você sabe que quando eu comecei a fazer entrevista também, travava assim, dava um gelo. Mas assim, eu ouvi uma frase e nunca mais esqueci. Essa frase ela é bem famosa. Você só vai descobrir a força que você tem quando a sua última alternativa for a força. Então, às vezes que me colocavam no microfone, eu não tinha outra alternativa. E aí a coisa tem que sair. Quando você tem uma opção, aí acontece isso. Você escolhe e vai por onde você acha melhor. Mas é normal a gente dar essas travadas aí. Até hoje me dá umas travadas ainda. René, me fale hoje sobre o salão. O que nós temos hoje no seu salão? Você construiu uma marca que está associada à sua imagem, né? Sim. Hoje não tem como você ir no salão René Moraes e você não estar atrelado a isso. Dificilmente a gente conseguir separar a sua imagem da marca que você construiu, né? Sim. Quando se pensa em buscar realmente crescimento, eu precisaria estar treinando pessoas para construir uma imagem e poder potencializar realmente o número de atendimentos do salão, né? Então eu tinha que ter auxiliares, mas sempre eu tinha que estar atendendo uma quantidade muito grande de pessoas. Agora, depois de 12 anos, eu já priorizei mais as coisas com que eu gosto mais de fazer, as coisas com que eu acho que eu tenho mais habilidade em fazer. Então, o salão hoje trabalha mais dessa forma. Eu já posso escolher um pouco mais, até por 12 anos em pé, trabalhando 10 horas por dia. A gente já não tem o mesmo pique, né, Ismael? Sim. E a gente tem que, de uma certa forma, ir buscando uma forma de ficar um pouquinho mais tranquilo. E é isso que eu tô hoje. Hoje eu já tenho aquelas coisas que eu gosto, é aquilo que eu faço, e as pessoas que gostam do meu trabalho, e eu atendo dessa forma bem mais intimista. As suas clientes vão... existe mais do que um atendimento, né? Sim. Você tem uma relação de amizade com as suas clientes. Hoje a gente já tem uma amizade, eu conheço muito bem, sei o que elas gostam e trago as novidades para elas, e a gente está sempre com esse contato muito próximo. Como escolher um cabeleireiro? Porque hoje tem assim, por exemplo, cabeleireiros que trabalham com cachos, né? Virou moda agora, especialista nisso, especialista naquilo. Isso de fato faz você tomar a decisão e falar assim, olha, estou na mão do especialista, ou não? Por exemplo, você fala, não, Ismael, de fato tem hoje no mercado pessoas que trabalham mais com produtos, que atendem mais pessoas com cachos, pessoas que exigem mais coloração. Tem isso no mercado do... Tem, e fora isso ainda tem o estilo de cada um, né? Porque a gente tem especialistas em loiro, só que cada um tem seu estilo, tem aquilo que ele acha bonito, aquilo que ele busca. Porque antigamente loiro era loiro. Hoje a gente tem infinitas cores. De loiro.
E cabeleireiros que são mais especialistas em tons frios, que gostam de fazer aqueles cabelos brancos, clarinhos. Cabeleireiros que trabalham com tons mais quentes, dourado, loiros acobreados. Então, na hora de escolher um profissional, além de você ter empatia pelo profissional, você tem que realmente ver se é aquilo que você quer, olhar o Instagram dele e falar assim, não, é o perfil de trabalho dele. Vou chegar num cabeleireiro que faz moreno iluminado, mechas douradas, faz o trabalho dele com excelência. Vou pedir um cabelo platinado? Não tem nada ali no Instagram dele assim. Ou seja, o ideal é você ver quais são os modelos de cabelo que esse cliente posta para você ter uma referência de repente. Parâmetro, né? Falar assim, não é muito estilo dele, eu vou levar um cabelo que ele não está muito habituado a fazer. Né? Que talvez ele não goste. Porque também tem isso, né? Sim. Um perfil de cabelo que ele olha e fala assim, caracas, o que eu vou fazer? O que essa cliente quer? Acontece hoje a gente isso. realmente tem especialidades, como médico cirurgião. Tem especialista que faz seio ou face. Sim. E o cabeleireiro é a mesma coisa hoje. E a cliente já tem essa noção? A cliente, ela já sabe não. disso? Não, tem. Às vezes... A gente está começando a construir esse perfil, né? De cabeleireiros especialistas em algo. Porque antigamente, como eu falei para você, o cabeleireiro fazia tudo. O cabeleireiro tirava a sobrancelha, fazia penteado, cortava, fazia mecha. Hoje já não. Hoje a gente tem salões maiores. Dentro do salão a gente tem especialista disso. Existe uma tabela, que nem, por exemplo, hoje barbearia, você vai fazer barba, hoje o mercado parece que ele tem entre X e entre X, por exemplo. Uma barba custa entre X, o corte hoje custa entre X e entre X. É lógico que a gente está falando de público, de região, depende do salão, depende de onde você está. Mas existe uma média hoje nesse mercado ou não? Você vai encontrar quem faz uma escova por X e tem quem faz por Y? Tem mechas, a gente vai encontrar cabeleireiro que faz por 100 e pouco, 150, 200 reais. Cabeleireiros que fazem por 3.000, 4.000 reais. E aí vem a minha pergunta agora. O valor é algo que no mercado que você trabalha você tem que ficar atento ou não? Porque você pode ter um bom cabeleireiro que ele otimiza o custo dele, ele está numa região mais simples, ele consegue fazer um bom trabalho com um custo... Com um custo muito reduzido. Existe isso no mercado? Existe, porque algumas pessoas elas podem trabalhar muito marketing, como eu falei para você, que existem produtos que têm um marketing muito forte, mas não entregam resultado. Metade do resultado de produtos, às vezes, que são mais focados em qualidade e tratamento do que marketing. Renê, quais são os cabelos? Tem tendência, como moda, por exemplo, que as pessoas, as mulheres procuram mais. E se tem uma tendência agora, não sei, 2023, por exemplo, qual que é a moda, e se o cabelo também acompanha épocas do ano, por exemplo, no inverno se faz mais X tipo de cabelo, no verão se procura mais outros tipos de cabelo, como que é isso? Para a gente entender um pouco. Existem cabelos que estão mais em alta determinada estação do ano, que nem a gente pega no verão, por exemplo, as pessoas gostam de cabelos mais claros, né? mais pro perolado, branquinhos, clarinhos. No inverno as pessoas já procuram cabelos mais quentes, acobreados, dourados. E essa é uma coisa que meio que se repete quase que todo ano, o que surge são novos tons, né? E nem agora se fala muito do dourado, acobreado, coisa que não se falava há um tempo atrás. Hoje as pessoas já gostam, já buscam. E tá usando franja tal, agora tá muito em alta aquelas franjas estilo cortinas, curtain bangs. Então são coisas que vão aparecendo e as pessoas vão adotando ou não, né? Vem, mas as pessoas não gostam da tendência e acabam por não fazerem. Se for uma pessoa mais conservadora, por exemplo, não entra muito nessa modinha, né? Não. Tem mulher que faz o mesmo cabelo há X anos. E a gente consegue, às vezes, alterar um pouquinho o tom para ficar ali mais dentro do que nem eu falei. Trazer mais para atualidade, mas sem mudar a personalidade. Porque o cabelo
é parte da personalidade da pessoa. Eu tava num churrasco esse final de semana e acho que tem um filme da Pantera Cor-de-Rosa e tal e tudo mais que tá para ser lançado. E aí minha esposa foi pintar a unha, parecia que já tava as pessoas procurando o rosa por conta do lançamento do filme. No cabelo tem essas coisas também ou não? Sim. A galera Até lá, procura. quem quiser vai lá conferir. A gente fez uma transformação essa semana na Fran Prestes, que é uma influencer aqui da cidade também. E por conta do filme da Barbie. Por conta do filme. É, e aí a gente usou o tema e tal, porque tá em alta. E a gente deixou ela bem loira. Então quem quiser conferir é só ir lá no Instagram também. Legal. Tem alguma vez que você fala, ou isso é normal, não é normal, você falar para cliente, isso eu não faço, isso eu não posso fazer, se eu fizer vai dar problema no seu cabelo. É comum você responder isso para cliente quando vem pedindo, por exemplo, vamos falar da parte de estética. A cliente vai fazer um botox, eu quero que coloque um preenchimento, alguma coisa, além do que a pele pode suportar. No cabelo também acontece muito disso, não? Acontece, que nem eu falei pra você, é muito de perfil de cabeleireiro. Cabelo branco, aquele platinado, o branco mesmo, é um estilo que eu não faço. Tem pessoas que às vezes vão lá pedir. E eu falo não, porque na minha concepção, até onde eu tenho conhecimento, não existe uma forma saudável de fazer um cabelo assim, então eu não faço. Então aí eu tenho que ser um pouco firme, falar, ó, mas eu tenho essa opção, é tão lindo quanto, falo, não vai danificar seu cabelo, essa descoloração é muito agressiva e tem que ir conversando. Aí as pessoas às vezes optam por fazer, às vezes preferem procurar uma pessoa que faça. E você tá tudo certo, Tá pode tudo ir. certo, pode ir. É do tipo aquele preenchimento labial que a gente vê nas redes sociais. A pessoa coloca uma quantidade de... Injeta ali, né? Uma quantidade acima do limite. E dá problema. E às vezes você já fala assim, ó, vai dar problema. Você avisa ainda, né? É, porque eu sei que vai. É porque o segredo do cabelo quando você faz esse trabalho é conhecer as químicas, né? Tem que saber. Você precisa estudar a questão da química, né? Precisa estudar, precisa estar atento, saber o cuidado que aquela pessoa vai ter. Porque não é só o que você vai fazer. Você não sabe o dia a dia da pessoa. Às vezes ela quer um cabelo claro, mas ela nada, ela toma muito sol, ela faz uso de muita ferramenta de calor, chapinha, babyliss. E aí não estragou no salão, mas ela vai estragar em casa. E para as outras pessoas ela vai falar onde ela fez. Como você vai construir um nome com pessoas de cabelo que estragam o cabelo em casa, por exemplo? Aí você faz um bom trabalho e 50% é com a pessoa em casa. Se a pessoa não tem o hábito de cuidar, aquilo de uma certa forma também vai denigrir seu nome, a sua imagem, o que você está tentando construir. É um conjunto. Então você precisa prestar uma consultoria. Fala que não é só a cliente sentou na cadeira, você faz o que ela pediu, recebeu e ó, tem que escolher o que você quer. Ou é dinheiro imediato, ou é a construção de um nome. Né? Fazer uma marca. Fazer uma marca é realmente prestar esse serviço de consultoria, onde você acompanha, conversa, conhece a sua cliente e busca o melhor para ela. Hoje a gente vê, por exemplo, um mercado que a cliente vai no salão, eu não sei, não conheço como eu estou falando para você. A pessoa vai no salão, faz o cabelo e aí ela precisa ter um produto para poder dar continuidade. Você normalmente já tem esse produto para a cliente comprar ou você dá a opção para ela comprar, alternativa? Como é que funciona isso? Olha, eu poderia trabalhar com revenda de produto, lógico. Eu vou indicar para a cliente levar aquilo lá que eu acho legal. Mas eu opto por não. Prefiro indicar, buscar com ela um lugar onde esteja um preço bom, porque não é o meu foco, né? Meu foco é fazer cabelo e aí eu não quero desviar muito daquilo que eu sei fazer bem. Não sou um bom vendedor, eu sou um cabeleireiro, um administrador. E eu prefiro indicar bons produtos que eu acredito e que eu uso, mas eu busco algum lugar com ela para ela poder estar adquirindo. Não trabalho muito com Venda. A revenda dentro do salão, eu não gosto. Que isso é muito comum, né, dentro dos salões, né? Sim. Eu tenho medo de uma hora ou outra eu me ver vendendo produto por necessidade, não porque eu acredito.
que isso pode acontecer quando você se torna um vendedor. Um vendedor. Então, eu tenho uma coisinha ou outra? Tenho. Para aquelas clientes que gostam de levá-la do salão. Mas aí não é o meu foco. Então, eu tenho pouquinha coisa. Ou ela pede, eu encomendo. Porque eu não quero me ver nessa situação de realmente estar vendendo uma coisa em que eu não acredito. Ô, Renê, tem uma coisa que a gente percebeu que de uns anos para cá cresceu muito, são esses adolescentes que lançou, não sei quem que lançou essa modinha das mechas, que é minha filha de 5 anos, agora ela tem com presilha, né, umas mechas coloridas que você coloca no cabelo, tem rosa, tem azul, dependendo da roupa, mas eu me lembro que era uma época que os adolescentes faziam muito, né? Tinha uma mecha rosa, uma mecha azul e tal e tudo mais. A minha pergunta é, com que idade essa menina pode começar a fazer algum tipo de tratamento no cabelo? Existe uma idade mínima? Quem começa muito cedo, como, por exemplo, se fazer uma prevenção de colágeno, pele, que a mulher começa, né? Pode a partir dos 15 anos, você já pode fazer prevenção para você ter uma pele saudável quando você chegar na média idade. Enfim, o cabelo tem isso também? Ou não existe uma regra a partir de quando que pode começar a fazer algum tipo de procedimento químico no cabelo? Olha, tratamento eu acho que é bom desde pequenininha que nasce. Pega uma pessoa que tem cabelo cacheadinho, a mãe tem que hidratar desde pequenininha para que ela tenha um cabelo bom, né? Um cabelo saudável. Agora a parte química, eu acho, na minha opinião, né? É muito, assim, um consenso entre os pais, porque uma menina de 14 anos, 13, 12, ela já tem a vontade de fazer essa mecha coloridinha, fazer esses outros procedimentos. Só que a gente está falando de produtos químicos. Ou alisar o cabelo, por exemplo. A gente está falando de formol, a gente está falando de amônia. Até um mínimo tonalizante, a gente está falando de uma etalonamina, que é um produto corrosivo, tóxico. Então, realmente, os produtos para alteração químicas de cabelo são produtos cancerígenos, tóxicos, produtos muito fortes. Principalmente se manipulados por um profissional que não tem tanto conhecimento daquilo que está fazendo. O segredo de você fazer a mistura, ele difere muito no resultado final ali na hora de fazer? Eu posso preparar, bater lá com fouet, eliminar um pouco da amônia da mistura, esperar um pouquinho para aplicar. Ou posso passar já direto lá no rosto da pessoa. Então, assim, ter um salão mais arejado, porque fica no ar, né? Então, se pegar e expor uma criança a esse tipo de procedimento, aí é complicado para eu falar, né? Porque às vezes a criança tem um lado também Eu tento fazer e manusear da melhor forma possível, mas isso é uma coisa da mãe, né? A gente não tem uma legislação que fala que, tipo, pôr piercing ou fazer uma tatuagem precisa assinatura da mãe, do pai e tal. É uma coisa que, assim, não tem uma regra, né? Do tipo assim, não, é a partir dos 15 anos, 16 anos, não existe isso, né? Isso a gente vê muito na internet hoje, então é complicado. Como é que a gente vai falar, né? Outra curiosidade minha, novelas ditam as regras? Big Brother, um cabelo que tá numa atriz principal? Já foi muito referência à TV, né? Hoje, se a gente pegar essa geração nova, até séries de streamings e tal, um pouquinho, mas o que manda hoje é a internet, né? Rede social. As digitais, as blogueiras. É uma blogueira lá, vamos pôr, a Virgínia posta um cabelo que ela fez, na semana seguinte você tem 20, 30 pessoas mandando mensagem, quero fazer assim, quero assim, e é aquela foto. É a mesma foto. Que você já viu e falou, já sei já o que você quer. Sei. É uma coisa que, assim, você tem que estar pronto para... Você tem que estar acompanhando essas blogueiras hoje. Porque ela cortou uma franja sozinha e vira moda. E na outra semana é um monte de cliente aparecendo com a franja para consertar.
porque tentou fazer sozinho em casa. Tem muito disso também? Vem muito problema para você resolver de gente que a blogueira postar que fez sozinho em casa, as pessoas fazem também. Aí algumas acertam, outras erram. Aí você tem que consertar. Chega o problema para você. E é assim, muita gente. É incrível o poder que tem. Que elas continuem fazendo e ensinando para o René continuar consertando lá. Você que nos acompanha pelo canal da Atual Podcast, vai lá, se inscreva no nosso canal da Revista Atual e também no nosso canal no Instagram. E também o René Moraes nós vamos deixar aí na descrição do nosso vídeo, aí as suas redes sociais, você que está acompanhando a gente nesse episódio. René, no meu ponto de vista, não sei se é exatamente no seu, a transformação, a mudança de tonalidade é o mais difícil do salão? Porque assim, o corte você consegue... De repente ali você vai fazendo e a cliente vai vendo. Agora, quando você prepara, a cliente escolhe a cor, de repente ela entra de um jeito para sair de outro. Esse é o maior desafio ou não? É uma curiosidade minha. Olha, eu acho que é um grande desafio, principalmente quando a gente fala em mulher, né? Você conseguir acertar a expectativa de uma mulher, atingir em cheio naquele ponto em que ela olha no espelho. Você percebe que ela ficou muito feliz com o resultado? Eu acho que é o mais difícil. Seja num corte, numa coloração, porque mulher é meio difícil de decifrar, né? E quando chega divorciada, falou, acabei de separar e piorou ainda, né? Então, porque aí ela quer ficar mais bonita ainda. A gente não sabe se o problema é o cabelo, se é com ela, mas enfim, a gente... É o grande desafio, realmente. Esse talvez seria o maior desafio dos cabeleireiros. Você Entender as mulheres. Entender as mulheres. Essa é uma pergunta. Você tem... O cabelo, ele acompanha muito a moda. Você acompanha também a moda ou não? O seu mundo é cabelo? Porque assim, a mulher, ela tem aquela coisa do tipo assim... Ah, isso aqui combina com isso? Eu acho que você deve ouvir muito. Sim. Tanto na parte de joia. Ah, eu tô fazendo esse cabelo porque eu vou com a roupa tal. Não, você precisa estar sabendo disso também? Precisa estar por dentro de tudo. Como eu falei, o mundo da beleza é o mundo da beleza. Engloba... tudo. Então a gente tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo, as tendências e tudo mais. Falando sobre curiosidades, vamos fazer aqui alguns cortes depois sobre curiosidades por René Moraes. Cabelo tá quebrando, René. Quebra. Qual que é a dica para você recuperar esse cabelo pensando... obviamente você vai falar, ó, vem aqui no meu salão que a gente recupera esse cabelo seu em 2 horas. Tô zoando, né? Tô aqui brincando. Mas assim, qual que é a dica para essa mulher que tá quebrando o cabelo e de repente de uma forma sem estar no salão? Qual que é a dica que você dá para ela poder ir melhorando? Ou você não consegue porque depende do cabelo, precisa avaliar. É igual aquela pessoa que quer passar pelo médico, mas não quer fazer a consulta. O cabelo é assim ou você consegue dar uma dica falando o que pode ser feito quando está acontecendo isso? Sim. Depois da pandemia, né, com a Covid, a gente teve muito problema de queda. Então, a gente tem muitos clientes que assim, estão perdendo muito cabelo. Quando a queda é interna, né, ela vem acompanhada... Assim, o fio que cai, ele tem uma pontinha branca e ele cai inteiro, não é quebra, né? Então, é queda. Aí ela precisa realmente procurar um médico, entrar com uma suplementação, vitaminas e tal, para interromper, ou pode ser um problema hormonal e tal. Quando é quebra, o cabelo realmente está poroso, seco, esse tipo de coisa externa, aí a gente tem tratamentos. Aí ela pode optar por uma máscara reconstrutiva, procurar um profissional para instruir ela, né, na compra desse produto que vai ser melhor para o cabelo dela. Ou realmente fazer no salão, né? Aí pode procurar a gente. Não tem o que fazer, vai no René que a gente resolve. Então, para essas pessoas realmente que estão com essa queda muito grande, eu aconselho que procure um profissional, um médico, porque eu vi casos da cliente perder 60% do cabelo. E você faz isso quando você avalia e chega a indicação? Indicação. Se eu vejo que é uma queda interna, né? Por uma deficiência, aí eu prefiro que ela procure um profissional especializado. Eu tenho uma curiosidade minha, a tal da chapinha, que você... Cara, aquilo ali não é que cabelo, não sei quantos graus aquilo, por exemplo, trabalha,
Mas uma mulher que faz isso direto, como que você mantém um cabelo desse? Porque aquilo ali é temperatura... A chapinha não é uma ferramenta para ser usada em casa. Né? Ela é uma ferramenta de calor extremo. Então ela vai cortar o cabelo, ela vai queimar o cabelo, ela vai danificar o cabelo. Se a pessoa usar sem protetor térmico, sem cuidado nenhum, ela vai acabar cortando uma mecha inteira. A gente utiliza no salão, mas para finalizar um tratamento com queratina, por exemplo, que vai reconstruir o cabelo. Mas é uma prática muito comum das mulheres em casa usar chapinha, não é? É. Mas não é indicado. Não, a não ser que seja mais fraquinha e tal, mas a gente tem outras opções boas no mercado, uma escova secadora, que trabalhe com ar quente, não uma temperatura de 220 graus. Eu, quando eu era pequeno, uma curiosidade minha, tá? É só curiosidade minha. Existe Neutrox ainda ou não existe mais isso? Existe. Reformulado de várias cores e cheiros. Verdade. Quando Ele era... usa. Ele quem? Fala quem tá aqui que ele não tá vendo. O Douglas usa. O Douglas tá aqui com a gente no estúdio. O Neutrox, eu lembro de uma marca, dessa marca, quando eu era criança. Minha mãe falava assim, ó, me dava o dinheiro e falava assim, vai lá no mercado e traz um Neutrox pra mim. É conhecido ainda? Existe esse nome forte no mercado ou não? É só dos antigos que lembram do Neutrox? Eu acho que é forte, porque do jeito que eles vieram, né? Tem de tudo quanto é cor. Eu lembro que era uma tampinha vermelha, amarelinho. Existe o Neutrox ainda. E eu ouvia muito falar de babosa. É curiosidade, tá? Babosa no cabelo. Ainda aparecem essas pessoas questionando, perguntando sobre esses milagrosos tratamentos amadores, né? Vamos dizer assim. A babosa, ela é aloe vera, né? Ela faz bem pro cabelo, sim. Mas existem muitos produtos que não. Tipo óleo de coco, que saiu muito as pessoas usando há tempo atrás aí de passar no cabelo para dormir, né? Qualquer óleo que a gente fale, sem um tratamento, sem uma certa cosmeticidade, ele vai queimar o cabelo no sol. Ele não tem um filtro solar, não tem nada. Um óleo de coco demora 30 dias lavando o cabelo todo dia para sair do fio. E aí a pessoa toma sol com aquele óleo e frita o cabelo. Então toma muito cuidado. Tem muita coisa que é melhor a gente comer do que passar no cabelo. Porque tem muita coisa que as pessoas... faz isso que é bom, passa no cabelo que você vai ver o resultado. Aparece muita coisa bizarra pelo jeito, né? Vai passar abacate no cabelo, vai passar ovo. Não, come, melhora a saúde. O cabelo cresce forte, bonito, não precisa passar no cabelo. Quando as pessoas me perguntam, não, é melhor você cozinhar e comer que eu acho que você vai ser mais feliz. Vai fazer melhor pro cabelo do que passar. Ai, meu Deus do céu. Qual que foi a história mais bizarra que você já escutou? A indústria investe milhões e milhões para desenvolver produtos para poder tratar esses cabelos danificados de química. Aí a pessoa vai lá e bater uma clara de ovo. Bater uma clara de ovo e quer consertar, não vai. O que você já ouviu de bizarro de passou já no cabelo, tipo, que é bom pro cabelo? Além da babosa, do óleo de... A gente faz bastante mistura. Abacate, passa essas coisas. Até hoje tem isso, né? E viraliza na internet um monte de gente fazendo. Isso. Passa um monte. Qual que é a diferença da iluminação, das luzes e a tinta? Porque, assim, são duas coisas diferentes, mas que a proposta parece que são as mesmas, ou não? O pó descolorante, ele consegue alcançar níveis mais fortes de clareamento, né? Então, a gente pega um cabelo aí escuro, castanho escuro, e consegue levar para um loiro. Então, são 4, 5, alguns até 7 tons de clareamento. A coloração, não. Uma coloração, você vai conseguir aí, no máximo 3, 4 tons de clareamento. Com a coloração, você consegue cobertura de brancos. O pó descolorante, ele só serve realmente para poder tirar pigmentação de cor do fio. É diferente. Diferente. São trabalhos diferentes. Um retira a cor, o outro deposita a cor e também clareia, se for do desejo, mas bem mais suave. No máximo 4 tons aí.
Quando a pessoa chega no salão, ela já sabe exatamente o que quer, o que você recebe muito? Ou ainda tem aquela cliente que fala assim, eu não sei o que eu quero mudar. Esse eu acho que deve ser o cliente mais difícil para você, né? Falar, mudar, legal, mas vamos sentar, vamos ver alguma coisa. Me dá uma referência, porque, né, depois eu corto um cabelo curto aí, você não tá afim? Então, tem que... É aquela conversa que eu falei, às vezes eu não tinha esse tempo. Hoje não. Hoje eu consigo... Eu acho que eu consigo atingir muito mais as pessoas, né, com o que eu faço, porque eu consigo realmente dar muita atenção. Sentar, conversar, perceber se aquilo é realmente um desejo, uma frustração e talvez nem executar um trabalho no dia. Olhar para ela e falar assim, vamos fazer só uma hidratação hoje, porque às vezes tô corrido, e não vai dar tempo de fazer, daí a gente marca para semana que vem e daí ela não faz mais. Porque você percebeu que existia um outro problema que não era o cabelo. Não era o cabelo. Caracas, ou seja, além de... Se eu tivesse feito, eu teria perdido a cliente. Que ela não ia ficar feliz depois. Né? E o curso não ensina isso. Como que você conseguiu alcançar entender esse perfil de paciente? Ismael, por ter começado com a cara e a coragem, como eu falei, eu errei muito. Errei muito, 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 muito. E eu falo que é graças a esses erros, né, que eu sou hoje o profissional que eu sou. Né? Tenho essa percepção, sei corrigir muita coisa por ter errado tanto. Você aprendeu errando. Aprendi errando. E errando muito. E aí, obviamente, você foi entendendo um pouco, porque você tem que entender a cabeça da mulher, né? Hoje, quase 50% ou 40% dos meus atendimentos são para correção. Correção de trabalhos errados, coisas que aconteceram no cabelo. E o pessoal vem de Americana, vem de outras cidades, vem para arrumar. 50% hoje é correção, ou seja, o mercado ainda precisa preparar esses profissionais. Existe uma demanda, mas existe muitos profissionais despreparados dentro do mercado. Se você tem hoje 50% de... Sim, como em qualquer mercado a gente tem, né? Profissionais que ou não são tão éticos, ou ainda não estão tão preparados, ou quando erram, ainda não sabem como resolver. E às vezes a cliente, até por insegurança, depois do erro, acaba prefere procurar outro profissional, né? Não que ele não saiba corrigir também, e às vezes não tinha sido um erro, como qualquer outra pessoa pode errar. Todo mundo está sujeito a errar, né? Que nem a gente conversou, mas é muita coisa que eu acho, né? Por eu ter trabalhado muito tempo com essa parte da correção, ou pelas pessoas me terem como referência, eu acabo fazendo muito atendimento para correção. Hoje, qual que é o conselho que você dá, por exemplo, para cliente que fez um cabelo e não ficou satisfeita? Procure outro profissional, não, vai e converse com o seu cabeleireiro, explique para ele, fale o que aconteceu, o que não te agradou, veja as possibilidades, qual que é o caminho para essa cliente que ficou insatisfeita com o cabelo. Em primeiro lugar, conversar com o profissional que fez e sentir a reação dele. Se é uma reação onde ele se arma para dizer que ele não errou, procure outro profissional. Se é uma situação onde ele aceita te escutar e propõe uma forma de resolver, excelente, senta na cadeira, confia no cara, deixa ele mostrar. Porque errar todo mundo erra. Todo mundo erra. E não é por querer que a gente erra, não é? Então sempre conversa com a pessoa, o profissional que te atendeu, veja lá. Eu vejo muito isso, cliente chega lá magoada, porque ela vai tentar conversar com o profissional, falar que ela não gostou, e a pessoa se ofende. Ficou ofendida por ela não ter gostado. Ou por ela achar que errou. Né? E não é isso. O que eu falei, é muito difícil entender uma mulher. E se ela falou que não gostou, às vezes você não errou. É diferente. Ela só não gostou. É diferente. Ela não soube falar. Então escuta a pessoa, tenta achar um jeito.
É muito mais difícil conquistar cliente do que manter. Isso é um grande erro. Eu vejo gente gastando fortunas, né? Investe em marketing, faz 7, 8 blogueiras que tá lá toda semana gastando produto lá e você fica com aquele baita despesa e a cliente que tá lá sentada na sua cadeira, que olhou pra sua cara e falou que não gostou, porque ela poderia simplesmente pegar o dinheiro dela e levar para outro lugar, mas ela gosta tanto de você que ela foi lá e reclamou que ela não tá feliz. Qual é a sua atitude? Resolve o problema da sua cliente e mantém ela no salão, né? Você tem um perfil assim, a gente acompanhar você dessa transparência, e eu acho que isso é muito importante você, e você fala aqui assim, sem medo, no sentido, cara, a gente pode errar, a gente não adianta, né, você tá ali Mas trabalhando. é isso que eu vejo. As pessoas hoje têm muito medo. Elas têm que estar perfeitas o tempo todo, elas não podem errar. Não, elas podem. O grande profissional, aquele que conseguiu chegar lá, ter um diferencial, ele errou muito para estar lá. E ele foi aprendendo com os erros. A humildade, sempre seja humilde. Você fazer um cabelo hoje, Renê, eu acredito que o mais importante está antes de você começar do que depois, né? Porque você Sim. precisa entender exatamente. Quando você não tem a certeza do que a cliente quer, você tem que perguntar até entender de fato o que ela quer para você ter segurança, né? A chance de errar é muito maior. Isso que eu falo. O tempo é tudo, né? A gente trabalha com tempo, às vezes com pressa, e não ouve muito bem o que a cliente queria, e faz um cabelo maravilhoso, que não tem nada a ver com o que ela queria. E é engraçado você falando, né? Uma coisa é você errar e outra coisa é a cliente não gostar. Sim. Porque você fez bem feito, fez bonito, mas a cliente não gostou. Que faz parte do trabalho também, né? Trabalho. Ela veio com uma expectativa e de repente ela não gostou. Que é muito comum. Comum. E a gente tem que resolver. Você, quando errou, você é o cara que tem compromisso com o erro, no sentido daquilo te trazer. Pode falar. Até porque a gente só errou. Ela só não gostou porque a gente não ouviu ela. Sim. Se a gente tivesse ouvido ela, iria entender. Aquela coisa do tipo assim, ah, eu sei o que você quer. E aí você já sai fazendo e de repente não é exatamente. Porque a gente que corta cabelo, a gente homem, vai cortar, vai fazer um cabelo, uma barba. Eu vou no mesmo salão, já tem mais ou menos 1 ano e meio nesse lugar onde eu vou, que eu mudei de casa. Estou indo no mesmo lugar. Você acredita que eu vou? Eu acho que, obviamente, tem clientes, mulheres que é assim também. E não é toda vez que ele acerta. Não é toda vez que eu saio de lá feliz da vida com o meu corte. Só que eu tô acostumado com ele. Eu sei que depois vai mudar um pouquinho, o cabelo vai crescer e vai chegar. Existe isso também da mulher que de estar acostumada, às vezes não é sempre que ela vai amar, mas ela fala, pô, eu confio nele, eu sei que ele faz um bom trabalho. Até porque eu falei, a gente tá sujeito a errar. E às vezes você erra lá naquela cliente que vai há 10 anos com você. Lógico, não foi nada absurdo, como Sim. você falou, é uma pequena diferença no corte. Ela não gostou muito dessa vez, mas ela vai voltar. Não vai falar nada. Eu acredito que tem, assim. Né? Tem. Porque tá acostumado, né, com você, tá acostumado com o atendimento. E eu acho que para você conseguir atender essa mulher, assim, nesse sentido, sempre é difícil, porque você tá sempre fazendo. Existe uma periodicidade, por exemplo, eu vou no cabelo a cada 15 dias. A mulher, como que funciona? Você tem uma média da cliente que vai. Não, tem cliente que vai toda semana, tem cliente que vai uma vez por mês. Existe isso? Ela precisa ir todo mês? Como que é no lance da mulher, né? É, que nem eu falei, eu tenho minhas especialidades. Então eu tenho clientes que aparecem uma vez por ano, que é para refazer uma mecha. Tenho clientes que vão toda semana, que gostam de fazer escova e tal. Unha e tempo estão no salão, mas eu acredito que as minhas 60% da minha clientela é que eu tive que construir uma clientela muito grande para sempre ter pessoa no salão, mas é a cada 4 meses, algumas 6 meses. É difícil eu não tenho tantas clientes que estão lá toda semana. E existe, por conta do tipo de cabelo que você faz,
Ou é porque você acha que, assim, é uma coisa geral, assim, em média, nos outros salões também a frequência é assim ou não? É que eu me especializei, né, nessa área e eu foco muito no que eu sou especializado. Então, as pessoas cortam comigo a cada 4 meses, as pessoas fazem mecha comigo a cada 6 meses. E é essa periodicidade que elas têm. Outros serviços, eu tenho muitas clientes que fazem em outro espaço, em outros salões. Depende do que ela quer. É, mas as mechas, ela comigo, então a cada 6 meses ela tá lá. Ela precisa de uma escova, ela vai fazer em tal lugar. Tem isso também. Tem. Ela gosta da escova do cabelo tal, gosta da mecha do cabeleireiro tal, gosta. Do corte do tal. O negócio é bem exigente. Ô, Renê, a gente tá chegando no final do podcast, mas eu queria ainda que você falasse, cara, o que que a gente encontra lá no seu salão? O que que tem? Quais são os serviços? Você falou de manicure, ou seja, você tem outros serviços que você faz lá também. Tem hoje, a gente tem manicure, sobrancelha, né? A parte de colorimetria, corte, mecha. O Douglas também está entrando agora com a parte de penteado e maquiagem. Ele está se especializando. Mas o foco é realmente esse. Mas a parte de cabelo mesmo. Não tenho muito revenda de produto. Tenho uma coisinha ou outra para atender minhas clientes lá. Todos os cabelos você posta ou não? Não, né? Não dá tempo. Não tem como, né? Já aconteceu da cliente falar assim: você não postou meu cabelo, eu queria que você postasse meu cabelo, e ela quer entender por que você não postou o cabelo dela, e mal sabe que você tá. Demora 1 hora pra você postar um cabelo, pra você fazer um Reels bonito. Não, mas ó, que nem esse cabelo, esse Reels que a gente postou, o Douglas passou 2 dias fazendo. Então tem toda uma preparação. Começou de manhã, ou antes, com certa luz. Aí a gente faz o cabelo durante o dia. Terminou o final do dia, a luz não é a mesma para finalizar esse cabelo. Se eu quero mostrar o resultado antes e depois, tem que ser as mesmas condições. E aí a gente demorou 2 dias, porque no segundo dia que a gente foi gravar o resultado, no mesmo horário que gravou o primeiro. Pra poder postar. Pra poder postar. E a cliente sai de lá, você faz uma foto, ela acha que já vai subir pro Reels na hora. Às vezes a gente vai tirar uma foto, ficou boa a luz, sim. Às vezes a gente tira uma foto com o celular, você olha lá, o que tá na tela não tem nada a ver com o que você está vendo, por conta de iluminação. Aí você não posta. Porque eu vou postar um resultado que não existe. Sim, é diferente. Ô, A Renê. pessoa vê na rua, amiga, fala assim, nossa, mas na foto seu cabelo estava totalmente diferente. Não acontece? Sim, Você sim. já ouviu isso? Sim. Isso aí? Não, é porque assim, eu acho que a dificuldade que você tem para fazer um cabelo bonito, diferente, ele é tão difícil para você fazer uma foto e postar. Porque a foto tem que estar igual ao cabelo. Tem que estar igual o cabelo. E se a luz não tá boa, não vai estar igual. Esquece. Aí a amiga que curtiu a foto dela vai encontrar ela na rua e eu falei pra você, uma construção, né? Vai muito além de uma foto só. Você está construindo uma coisa. As pessoas vão olhar, vão gostar. Ver na rua, completamente diferente. Cadê a validação do seu trabalho? É engraçado assim, você fala porque dependendo do lugar onde a cliente tá, você fazer a foto 5 horas da tarde. Passou meia hora, a luz, o sol diminuiu, já mudou o tipo da foto. Então, assim, se tem luz externa... Aí eu precisaria de um estúdio. Precisa de um estúdio. Para você entregar uma qualidade de imagem, assim, de alta... Fiel. Fiel é Não estúdio? é nem Não. mas é a cor fiel, né? É difícil. Eu preciso conseguir regular a iluminação, o tom da luz, para eu conseguir ajustar o que eu estou vendo com o olho com o que está aparecendo ali na tela do celular. É muito difícil. Você fazia também cabelo na época fazia em festa de peão, faz ainda até hoje ou não? Não faz mais? Parei. O ano passado eu ainda estava com eles, né? É. Ajudei lá, participei da festa e Dá uma tal, mas o trabalheira cabelo eu não danada. fiz mais. O que você faz? Casamento tem também lá, Renê? Ou você não faz? Madrinha, noiva, essas coisas? Noiva não. Noiva eu não trabalho. Procura. Às vezes aparece, mas... Elas já sabem mais ou menos quem é Elas quem. já sabem, os especialistas nisso, né? Que trabalham com casamento hoje. A maioria gosta que vá nas fazendas, já tem lugar preparado para poder arrumar todo mundo.
Mas aparece aquela mulher que vai numa festa, num evento, que é um cabelo diferente, isso é normal, né? Normal, mais noiva mesmo, que hoje a gente tem, acho que uns 4 ou 5 profissionais, acho, na cidade, que são especialistas nisso, que tem equipe, que vão para a fazenda, vão para o salão de festa. Eu perguntei sobre a menina adolescente para fazer o cabelo. E a senhorinha, tem alguns cuidados que você precisa ter para essa pessoa mais de idade também? Ou não, Renê? Como que é isso? Olha, cuidado não. Eu acho que é mais atenção mesmo e carinho, né? Com relação, por exemplo, à química, à tintura, essa pessoa que é mais de idade. Normalmente você tem alguns princípios que você leva em conta quando existe... eu estou dizendo uma com relação idade à mesmo. alergia, são... Para todas. Para todas, porque pode ser uma pessoa de 10 anos ou 90 anos. Se ela for ter alergia do produto, a reação vai ser a mesma, né? Com as senhoras, eu acho que realmente é mais o carinho mesmo. Como eu falei para você, você tem que ter paciência, carinho e... Atenção, né? Atenção com elas. Renê, quanto tempo o podcast? Eu consigo ver só agora, depois do corte. Tá batendo 55 já. Estamos com 1h30 de podcast. Renê, eu queria que você finalizasse esse podcast fazendo suas considerações finais, os seus agradecimentos aí. Eu acho que, obviamente, você tem, além de você, uma equipe lá que está junto com você, que trabalha com você, que faz as coisas acontecer. Obviamente, as suas clientes também, que vai poder nos acompanhar depois desse episódio. E se você tem algum conselho também para esse empreendedor, jovem empreendedor que está começando no mercado, às vezes a gente faz a gente pede, né, esse conselho. E às vezes a pessoa fala, pô, eu vou falar para alguém que está começando no mercado, mas o sol nasceu para todos e acho que é importante a gente deixar as experiências, aquilo que você viveu, aquilo que você aprendeu, de alguma forma incentivar essa pessoa que está buscando, né, se destacar no mercado também. Mas eu queria que você falasse para essa câmera. Você falou bastante da câmera, Ismael, eu tenho dificuldade com câmera, mas agora você vai ficar à vontade. Essa câmera que está aqui no alto aqui, essa do lado, né? Essa do lado aqui. Queria que você fizesse os agradecimentos primeiro e depois, para quem está começando no mercado aí, quais são os seus conselhos? Então é isso, muito obrigado, principalmente aos meus pais, né? Por sempre estarem ao meu lado, acreditarem no meu sonho e me incentivarem, que é o principal. Obrigado por todas as pessoas, sem exceção, que passaram pela minha trajetória e, de certa forma, construíram quem hoje eu sou. E para as pessoas que vão começar, muita perseverança, trabalho, realmente acreditar naquilo que você quer. As coisas costumam ser muito difíceis, mas quanto mais difícil, mais próximo de realizar o seu sonho. Eu acho que o conselho é o que nós temos de melhor aqui nesse podcast, é o que a gente consegue extrair de melhor dos nossos convidados. E eu queria... Você já tinha feito podcast antes ou não? Não. É a primeira vez? O que você achou do nosso estúdio? Porque minha esposa foi fazer cabelo com você lá e voltou transformada. Eu tô acostumando com o cabelo novo dela. Já é loira já, né? Mas assim, toda vez que dá uma mexida, já dá uma outra, né? Uma cara nova. Ela tá super feliz e contente com o cabelo. Voltou de cabelo curto, né? Voltou com o cabelo mais curto. Ela queria mudar. Ela queria mudar. Cortou um pouco. Mas daqui a pouco cresce de novo, vai e corta de novo. Eu acho que a mulher, ela precisa, às vezes, aquilo que a gente falou, a gente não falou muito, mas a gente falou um pouco sobre isso, a mulher tem que estar bem com si mesmo, né? Eu acho que mais importante... São fases. Quer cortar, corta o cabelo. Quer pintar, pinta o cabelo. Ela tem que se sentir bem. Isso que é o mais importante. Expressa muito do que ela está vivendo naquele momento. A mulher tem muito isso. Então o cabelo vai transformar ela numa mulher mais empoderada, ou às vezes ela não cuida do cabelo quando está mais cabisbaixa. Então o cabelo tem esse poder de recomeçar uma mulher. A autoestima, né? Melhorar muito essa questão da autoestima. O que você achou do nosso estúdio, Renê? Muito bonito. Gostou? Gostei. Primeira vez no estúdio podcast.
Morrendo de vergonha, desculpe, pessoal. Nada, que isso, cara. Foi bem pra caramba. A gente sabe que quando vai fazer qualquer tipo de gravação, vídeo, quem não tá acostumado, acaba ficando um pouco mais inibido. Mas, assim, o importante é a sua história, a sua trajetória de sucesso, que a gente sabe que hoje em Piracicaba você tem um nome. E eu acho difícil a gente falar em alguma marca relacionada a cabelo que você não seja citado, porque você investiu muito nessa marca, né? Foram muitos anos aí trabalhando, se dedicando. Cara, parabéns, sucesso, e eu tenho certeza que esse nome só tem a crescer. Amém. Gente, você que ficou com a gente até agora no nosso podcast, nos acompanhando aí pelo canal da Revista Atual, vai lá no nosso Instagram também, segue as nossas redes sociais, e também do Renê Moraes. É fácil encontrar ele. Você digitou lá Renê Moraes, você vai encontrar lá a página do Renê, do salão dele. Tem muita coisa boa lá e nós vamos deixar na descrição do vídeo também, beleza? Você que ficou com a gente, até o próximo episódio.